Os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente nada. Eclesiastes 9:5. Os mortos vão para onde? O que a Bíblia ensina? Para onde as pessoas vão quando morrem? Será que as boas vão para o céu e as más vão para o inferno? O que a Bíblia nos ensina sobre isto? Hebreus 9:27-28. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá a segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos que o aguardam. A palavra inferno em português é sepultura. Em grego é Hades. Em hebraico é Sheol. E ainda temos Geena. Refere-se ao vale de Inom, fora das muralhas de Jerusalém. Este vale era usado como depósito de lixo, onde se lançavam os cadáveres de pessoas que eram consideradas indignas, restos de animais e toda espécie de imundície. Usava-se enxofre para manter o fogo aceso e queimar o lixo. Jesus usou este vale como símbolo da destruição eterna. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6:40. Sabemos que existem muitas pessoas que estão lendo a Bíblia e buscando nela a vida eterna. E estão com dúvidas em muitas partes porque existem muitos pontos difíceis realmente de entender. E nós propusemos aqui a passar a sã doutrina, a doutrina da verdade não falsificada, mas conforme a palavra de Deus. Neste estudo estaremos tratando sobre um importante assunto. Iremos explicar sobre a parábola do rico e do Lázaro. Essa palavra muito utilizada por alguns defensores da imortalidade da alma, mas é uma parábola. Existem aqueles que pensam que a pessoa amada que morreu foi direto para o céu e consolam uns aos outros assim. E que outras pessoas ruins morreram foram direto para o inferno. Nós não podemos interpretar a Bíblia de acordo com o filme ou com aquilo que aparentemente a gente acha que são as Escrituras. Elas devem ser interpretadas pelas próprias Escrituras. Então, quando nós vemos uma parte da Bíblia que nos parece conflitantes com outras partes da Bíblia, temos que buscar o entendimento pelo Espírito Santo usando a própria Bíblia. Ela mesma esclarece aqueles pontos que parecem meio que contraditório. Não podemos entender uma parábola literalmente. Na passagem falando sobre a parábola do semeador, Mateus 13:1-9, Marcos 4:3-9 e Lucas 8:4-8. Nós não vamos entender agora que iremos pegar um saco de semente e vamos sair por aí jogando sementes pela estrada, literalmente, pegando semente de milho, semente de feijão e lançá-las por aí conforme diz a parábola. Essa parábola da semente do semeador
ela quis demonstrar algo do mundo espiritual, que Jesus quis comparar, por isso que se trata de uma parábola. Então, uma parábola não pode ser entendida literalmente, porque se nós procurarmos entender e explicar uma parábola literalmente, estaremos ensinando algo absurdo, pois se deve ter um paralelo de explicação do mundo espiritual condizente com a palavra de Deus e não contraditório. Lucas 16, 19 ao 31. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Roga-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. 2 Timóteo 4, 1 ao 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sobre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Um tempo em que os homens amontoariam doutores para si, não para ensinar a verdade, mas para ensinar o que o povo quer ouvir, o que as pessoas egoisticamente querem ouvir, não a verdade, voltando e dando ouvido a fábulas. Fábulas essas que estão sendo aceitas por teólogos como se fosse a própria verdade da Bíblia. A fábula do inferno eterno, do pecador
que quando morre já vai para o inferno do caldeirão e sendo atormentado por toda a eternidade. Isso é uma fábula, que são ensinamentos errôneos e são ensinamentos herdados lá do helenismo de Platão, dos filósofos gregos, que criam na imortalidade da alma. Romanos 8:11. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Onde foi que o crente se confundiu com essa parábola? Será que o crente se esqueceu das promessas de ressurreição? O que será então da ressurreição, se Abraão já está no céu e Lázaro com ele? Como foi que o crente esqueceu também que haverá um julgamento final? Os mortos serão julgados no trono branco. Nessa parábola, o rico já está no inferno. Como foi que o crente se confundiu com essa parábola e esqueceu todo o resto das promessas de ressurreição e vida eterna? A Bíblia ensina que nós somos mortais. A alma que pecar, esta morrerá. O homem foi feito do pó da terra, ele foi feito mortal. Por isso que Deus, quando retira o espírito do homem, ele perece e ao pó ele retorna. Nós só podemos alcançar a imortalidade mediante o sangue de Jesus Cristo na primeira ressurreição. Só se tornarão imortais aqueles que se acharem dignos ao toque da última trombeta. Na ressurreição da vida eterna é que se tornarão imortais. O homem pecador, o homem formado do pó, é mortal, corruptível. Do pó vieste, ao pó tornarás. Após a morte não existe consciência, não existe sentimento, não existe pensamento, não existe amor nem ódio. Salmos 146:4. Ao se esvair seu espírito, eles voltam ao pó, no mesmo dia seus planos cessam. Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Jesus falou que Lázaro, seu amigo, dormia o sono da morte, ressuscitando depois de 4 dias. Ele já cheirava mal. Seria uma incoerência se Lázaro já estivesse lá no céu, fazê-lo voltar do céu para o seu corpo novamente e viver nessa terra? Lázaro está morto, dormindo o sono da morte. Então, o que a parábola do rico e Lázaro em verdade quer explicar? Rico e Lázaro é uma parábola, uma comparação que Jesus quer trazer um ensino espiritual. Por isso não se pode, não tem embasamento, ser entendido literalmente, mesmo porque o verso 31, o Senhor Jesus está falando, porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. A palavra ressuscitar significa trazer da morte para a vida. Esta palavra está mostrando que não existe consciência na morte. Por isso existe a ressurreição, que é trazer a pessoa do estado de morte, de inconsciência, para a vida novamente.
Isso se chama ressurreição. A doutrina da ressurreição é a maior prova que não existe consciência após a morte. Por isso que existe a ressurreição da vida. A palavra Lázaro quer dizer Deus salva, e não era um nome usado nesta parábola. Lázaro, o pobre da parábola, representa o povo gentil. O rico da parábola representa o povo judeu. Dos judeus eram as promessas de Abraão, para eles eram as palavras de Deus. A eles foi dado todo o conhecimento das Escrituras. Eles eram o povo peculiar, escolhidos de Deus. E para eles veio Jesus, que a eles pregou primeiramente o Evangelho do Reino. Eram eles, os judeus, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles eram ricos. Quem eram os 5 irmãos do rico? Os saduceus, os fariseus, os essênios, zelotes, os herodianos. Os saduceus eram o partido religioso, econômico e político dominante na época de Jesus. A ele pertencia a maioria dos sacerdotes, favoráveis à presença romana, eram materialistas e não acreditavam na ressurreição nem nos anjos. Os fariseus e também escribas, separados, eram um partido leigo, muito próximo ao povo. Eram admirados pelo povo, mesmo que o desprezassem. Distinguiam-se pela intransigência e rígida observação da lei, além de elevado nível moral. Acreditavam na ressurreição, nos anjos e aguardavam o Messias. Os essênios eram um grupo originalmente ligado ao clero de Jerusalém, mas que se afastou em protesto. Retiravam-se para o deserto a fim de encarnar uma vivência genuína da fé judaica, com vida comunitária intensa e cultivo da esperança messiânica. As práticas místicas dos essênios destoam dos ensinamentos de Jesus. Os zelotes eram membros do partido judaico que se opunha à dominação romana por julgá-la incompatível com a soberania do Deus de Israel. Em períodos mais turbulentos, apelavam à violência, praticavam sequestros e assassinatos de opositores políticos. Os herodianos se opunham a Jesus por receio que ele pudesse promover perturbações públicas por meio de seus ensinamentos morais. Eram movidos mais por interesses políticos do que religiosos. A Bíblia ensina que o povo judeu era o povo escolhido de Deus e a eles foram confiados os oráculos divinos, as promessas. A palavra de Deus foi confiada à nação judaica. Romanos 3, 1-2. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em todas as maneiras, porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas. Quando aquela mulher cananeia que estava com a sua filha violentamente possuída por demônios, em Mateus 15 e Marcos 7, foi solicitar a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha, e ela era uma mulher gentia. Jesus falou: não é lícito tomar do pão da mesa dos filhos e deitar aos cachorrinhos.
aos cães. Jesus falou: Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e não vim para os gentios. Não vim agora para o gentio, deixando bem claro que aos judeus estava confiada a riqueza. Os pães estavam na mesa dos judeus. Assim, igualmente os pães e a riqueza da comida espiritual estava na mesa desse rico que deixava cair somente migalhas para Lázaro. Aquela mulher cananeia, que foi um fato real, ela falou: Mas os cãezinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor. Ela se humilhou, admitindo que realmente a salvação era para o judeu, onde Jesus falou: Grande é a tua fé, mulher. Vai, seja feita conforme a tua palavra, pois a tua fé te salvou. Aos judeus pertencia o culto, as promessas, o conhecimento da palavra, do conhecimento da vida eterna. Mas esse estado do gentio, naquela época, era miserável, separado da comunidade de Israel. Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios 2:12. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Os gentios, ou seja, os pobres, viviam das migalhas que caíam da mesa dos ricos judeus da nação de Israel. Mas essa situação iria se inverter conforme Jesus mostrava na parábola, porque os gentios não tinham esperanças, os estrangeiros que não tinham salvação, pois para um gentio na época de Jesus ser salvo, teria que se converter ao judaísmo, passar pela circuncisão, guardar toda a lei de Moisés. Agora, o gentio em Cristo passaria a participar das riquezas do Evangelho, do mistério de Cristo. Também passariam a participar da promessa de Abraão. Gálatas 3:14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Romanos 4:12-13. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. A palavra de Deus diz que todos que estão com Cristo estão mortos, esperando a ressurreição da vida, que será tocada a 7ª trombeta e os mortos ressuscitarão em Cristo. Hebreus 11 diz que todos os heróis da fé, todos eles, inclusive Abraão, morreram. Hebreus 11:39. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Hebreus 11:40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Abraão morreu sem herdar um palmo da terra.
e ele vai herdar a terra, o mundo, ao toque da 7ª trombeta, assim como todos os demais profetas. Isto sem contradições, pois sabemos que as Escrituras não podem contradizer. É muito claro que ninguém subiu ao céu realmente, ninguém. Por isso Abraão, Elias, Enoque, Moisés, esses não estavam lá no céu. Eles ainda estão no pó da terra, aguardando Jesus para a ressurreição. A parábola do rico e do Lázaro mostra o estado da nação de Israel, que perderia os seus privilégios e passaria por um grande tormento. 2000 anos de perseguição pelo Império Romano, das igrejas do Estado, perseguições por Hitler na Segunda Guerra Mundial, e ela não poderia mais ter participação das promessas de Abraão. Nós sabemos que o povo judeu desprezou e rejeitou Jesus. Mateus 23, 38 a 39. Eis que a vossa casa ficará vazia, pois eu vos declaro que, a partir de agora, de modo algum me vereis, até que venhais a dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. E o Evangelho do Reino começou a ser pregado aos gentios, aos Lázaros da parábola, ao pobre que já não come mais migalhas caídas da mesa dos seus donos. Atos 11, 1. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Pedro é chamado a comparecer na casa de Cornélio. 11, 13 ao 18. Ele, o Cornélio, nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo, era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. A promessa é muito antiga. Gênesis 17, 8. A ti e à tua descendência depois de ti darei a terra que hoje habitas como estrangeiro, toda a terra de Canaã, em possessão eterna, e eu serei o vosso Deus. Apocalipse 7, 9. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Apocalipse 21, 3 ao 5. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará.
e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis.